Estou aqui com o Rui Hungria, que é analista de equity lá da Empíricos. Seja muito bem-vindo, Rui. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Rui, o papo que a gente vai ter hoje é bem focado nos leilões de energia, principalmente. E ter uma introdução aqui, eu vou ler uma informação, uma matéria mais completa, tá? E aí depois eu queria que você explicasse o que significa tudo isso para o nosso ouvinte, tá? Então são dois parágrafos aqui, jogo rápido, mas para a gente já começar desse ponto, depois a gente aprofundar mais nos leilões, tá? O Ministério de Minas e Energia publicou a portaria normativa número 57 com um cronograma estimado dos leilões de geração para o período de 2023 a 2025. O calendário ele prevê 7 certames por ano, entre leilões de energia nova e existente, de reserva de capacidade e para suprimento dos sistemas isolados. O texto foi publicado da edição de quinta-feira de 22 de dezembro do ano passado no Diário Oficial da União. E a portaria prevê a contratação de reserva de capacidade na forma de energia de reserva no mês de julho, agora julho de 23. Em agosto, os leilões de energia nova A4 e A6. Em outubro, o certame para atendimento aos sistemas isolados. Em novembro, o de reserva de capacidade na forma de potência. E em dezembro, os leilões de energia existente A1 e A2. Rui, o que significa tudo isso na prática? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, né? Bom, basicamente o que o governo vai tentando fazer é encontrar meios de suprir a demanda de energia, enfim, de todos, tantos consumidores, indústria e assim por diante, toda a demanda do sistema. Em alguns casos, né, você tem já usinas em funcionamento em que os contratos estão acabando e o governo ele precisa renovar esses contratos para essas usinas, elas ainda estão perfeitamente funcionais, né, ainda conseguem suprir energia. Então, é uma forma de você estender a vida útil dessas geradoras. Em alguns outros casos, né, a demanda de energia ela também aumenta no sistema. Então, você tem a população aumenta, o PIB aumenta. Então, cada vez mais as pessoas estão utilizando energia, as indústrias estão utilizando energia. Então, você também cria uma demanda ao longo do tempo e aí o governo também vai acrescentando suprimento de energia nesses leilões de energia nova, né? Então, você tem essas categorias, né? Tanto de extensão das energias que já estão no sistema, quanto também de colocar mais energia mais geração de energia no sistema. E, além disso, também tem outros leilões que servem para trazer mais estabilidade para o sistema. Então, é o caso que acontece, por exemplo, com as termoelétricas, né? Então, às vezes, elas nem são tão necessárias nesse momento, mas elas precisam existir para trazer uma segurança para o sistema ao longo do tempo. Então, fica ali uma energia de reserva para caso aconteça alguma coisa, um, um período de pouca chuva, por exemplo. Então, é assim que funciona o governo, ele vai dividindo aí nessas formas de suprimento de energia diferentes. Certo. E o leilão que a gente vai ter agora em julho, ele é um leilão de reserva de capacidade que visa o aumento da capacidade de geração utilizando as termoelétricas, né, como você comentou agora também. Esse leilão de julho, ele é por uma obrigatoriedade criada, na lei de privatização da Eletrobras, e aí surge aquela dúvida, né? A Eletrobras ela pode participar desse leilão ou não? Que não é muito interesse, né? A Eletrobras ela está com um foco mais na questão renovável. Então você vê muito o Wilson falando, né, recentemente que a Eletrobras é a maior geradora renovável da América do Sul, né? E esse é um interesse deles, estratégico, e não só em geração renovável, mas também em transmissão, né? Também a gente vai ter leilões aí importantes nesses próximos semestres aí pela frente. Uhum. Essa lei ela também fala de termoelétricas que são movidas, né, a gás natural, tá? E eu queria saber quais são as empresas que já possuem essa estrutura, essa capacidade aqui no Brasil hoje. De capital aberto, a gente tem a Eneva, que é a mais capacitada, porque a Eneva ela tem ela acaba sendo muito efetiva
na exploração e produção de gás, que outras empresas não têm esse conhecimento, né? Então, ela acaba sendo muito eficiente nesse modelo de produzir, extrair o próprio gás e gerar energia utilizando esse gás que ela mesma produziu. Isso, inclusive, traz uma eficiência de custo gigantesca para ela na comparação com outras geradoras termoelétricas. Mas isso não impede que você tenha outras termoelétricas participando, mas aí normalmente é um modelo em que essas termoelétricas elas importam gás ou elas compram gás de terceiros e utilizam esse gás na geração de energia, mas normalmente com uma margem menor, porque elas não são verticalizadas, né? Uhum. A gente sempre fala bastante do setor de energia aqui, porque é um setor que chama atenção, né? E é um setor que vai continuar, né? A gente não se imagina ficar sem energia elétrica para o resto da vida, né? Não tem como pensar na vida hoje sem energia elétrica. E sempre tem, como o nosso ouvinte aqui, o nosso espectador é geralmente o pequeno investidor, sempre tem aquela dúvida, pô, mas quais são as empresas de capital aberto, por exemplo, que podem participar dos demais leilões? Porque o investidor lá na ponta ele quer se beneficiar disso. Então, quais são as empresas que podem participar, Rui? Bom, de maneira geral, basta se é um leilão de geração de energia, que a empresa que tenha o mínimo de capacidade, né? O governo ele estabelece algumas qualidades que a empresa precisa ter. Então, ela precisa ter uma viabilidade econômica e financeira, porque não adianta nada, ó, a empresa ganhar o leilão e não ter capacidade de se financiar, não ter um balanço sólido. Então, existem ali algumas limitações para um filtro, né, para você deixar só empresas de qualidade, porque nem interessa para o governo, né? Às vezes uma empresa oferece um preço muito interessante para o governo, mas ela não tem capacidade de colocar isso em funcionamento e no final das contas gera atraso no sistema, a população acaba perdendo, pagando mais caro porque não precisou substituir aquele método de geração, por exemplo, aquela empresa. Então, existem alguns filtros que o governo faz, mas de maneira geral, não só empresas de capital aberto, capital fechado também, mas essas empresas listadas, por exemplo, de geração, todas elas podem participar, né? Não tem muita limitação. Uhum. Bom, sobre os nomes das empresas, né? A gente viu no ano passado que tiveram alguns leilões, que a Transmissão Paulista, né, a Energia, a Engie, Taesa acabaram participando, né? Também acabaram ganhando alguns leilões, assim como alguns grupos fechados, né, de capital fechado. O que que isso representa para essas empresas que ganham um leilão, por exemplo, e quando que a gente consegue ver no resultado da empresa essa mudança? Se você pega, por exemplo, esse leilão de transmissão de energia, né, ele acaba sendo muito. Tem um cronograma, né, bem estabelecido pela ANEEL. Então, normalmente a empresa ela ganha o leilão, a partir dali ela tem algum período para fazer todo o trâmite de licenciamento, antes da obra efetivamente começar, né? Mas a partir do leilão, isso aí vai durar mais ou menos ali no primeiro ano. Depois disso, ou melhor, depois que ela vence o leilão, dá para ter ali uns 4, 5 anos até o início da operação em si. Para o investidor, o que, que isso significa? Então, ele vai ganhar o leilão no começo, aí você passa por uma primeira fase de investimento, né, um primeiro ciclo ali de 2, 3, 4 anos de investimento bastante forte, e depois que essa linha está em transmissão, o CAPEX, né, que é o investimento em construção, manutenção, acaba sendo muito baixo. Então, essas transmissoras acabam virando o que a gente chama de vaca leiteira, né? Tem esse primeiro período de investimento, depois vira um ativo que gera muito rendimento para o investidor. Então, o investidor ele vai começar a ter rendimentos depois ali do quinto, sexto ano, mas são rendimentos muito interessantes. Só que tem essa primeira fase de um CAPEX mais elevado, né? Uhum. E se a gente for pensar nos leilões que ainda vão acontecer agora em 23, quais são as empresas que podem levar alguma vantagem? Essa é a pergunta que o investidor quer saber, né? As empresas que podem levar alguma vantagem nos leilões, podem se dar bem nos próximos que vão ter nesse ano. É, é, pelo tamanho que a gente vai ter de leilão, né, eu entendo que a gente vai ter. Sabe, quando a pizza é muito grande, todo mundo consegue pegar um pedacinho.
Eu acho que esse leilão vai ser mais ou menos isso, né? A gente vai ter, nós vamos ter aí, estamos prestes a ver os maiores leilões da história do setor de transmissão, né? Em um momento em que as nossas condições aí de mercado não são tão favoráveis para um player ser tão agressivo sozinho, né? Então a gente tem a Selic que está num patamar elevado, a gente tem uma espécie de crise de crédito lá fora, algumas coisas que deixam as empresas um pouco apreensivas de serem muito agressivas, então a gente deve ter um leilão menos agressivo do que a gente teve no passado, o que na verdade acaba sendo positivo para todas elas, né? Porque o deságio tende a ser menor e como são lotes muito grandes, a tendência é que todas as empresas, até em consórcio, né? Pode ser que a gente veja, Hum. inclusive, mais consórcios, empresas se unindo para tomar alguns lotes juntos, justamente por causa disso, né? São lotes relevantes e você consegue é, mesmo se unindo a outros players, ainda ter retornos bastante interessantes. Então, de maneira geral, eu entendo que praticamente todas as empresas listadas que têm ativos de transmissão, elas vão ser ativas nesse próximo leilão, tá? Justamente porque o bolo é bastante grande aí. Uhum. Você falou do tamanho da pizza, né? Se a gente for ver o tamanho dessa pizza em termos financeiros, qual que é o tamanho, o volume financeiro dessa pizza? Os próximos três leilões que estão sendo aí projetados pelo governo são da ordem de 56 bilhões em CAPEX, né? Isso se a gente for pegar aí empresas, por exemplo, como a Alupar, que tem menos de 10 bilhões de valor de mercado, né? Uma empresa especializada em transmissão. A Taesa também tem menos de 15 bilhões de valor de mercado. Então, isso acho que dá para ter uma ideia do tamanho desse leilão aí. Sim, é um grande leilão. Dá para comprar algumas pizzas ali na região da Moca, que é onde eu tô. Ó, agora, falando das empresas que ganhem, né, esses leilões, por exemplo, elas vão ter que desembolsar um capital para poder desenvolver os projetos. Como que a empresa pode se financiar para conseguir tocar esses projetos? Quais são os meios que ela pode se financiar? Tudo depende do tamanho do projeto que essas empresas vão levar, né? Mas, de maneira geral, ela pode se financiar com a própria geração de caixa dos outros ativos dela que já estão em funcionamento, mas, de novo, por ser lotes muito grandes, eu entendo que isso não vai ser tão fácil. Então, as outras duas alternativas são tomar dívida, né? Ou seja, emitir debêntures, às vezes até com financiamentos mais vantajosos aí, por causa de serem empresas de infraestrutura, né? Só que hoje várias empresas estão um pouco alavancadas, é o caso da Taesa, por exemplo, ela está um pouco mais alavancada, então se ela tomar projetos muito grandes, provavelmente vai ser complicado ela tomar um pouco mais de dívida, então aí entra o outro recurso que é fazer uma emissão de ações, né, uma capitalização, um follow-on, para você captar dinheiro junto a acionistas e usar esse dinheiro para a construção de novos projetos sem se estrangular demais na alavancagem, né? Você ficar com uma alavancagem, uma dívida tão elevada assim. Uhum. E para aquele investidor que pensa um pouco mais nos dividendos, e muitos pensam, né, ainda mais quando a gente vai para o setor de energia, o setor sólido, então tem essa preocupação do investidor em, pô, beleza, vou ter um dividendo ali, fico mais tranquilo. Corre o risco de a empresa ter uma diminuição no payout para financiar também esses projetos, e aí, por consequência, acabar diminuindo o dividendo que ela vai repassar? Sim, inclusive essa é uma das nossas preocupações aqui, pensando em transmissoras, porque normalmente o investidor que investe em transmissão, ele basicamente está de olho nos dividendos, né? A primeira coisa que o investidor pergunta é sobre os dividendos. Então, por exemplo, eu citei o caso da Taesa, uma empresa que hoje tem uma dívida elevada, se ela tomar, né, ou se ela ganhar aí vários leilões, muito provavelmente isso vai ficar prejudicado pela frente. Então, isso é ruim, né? Não necessariamente, porque quando a gente faz evaluation da empresa, a gente está sempre pegando lá na perpetuidade e trazendo todos esses retornos. Só que no curto prazo, o dividendo ele pode ficar um pouco mais comprometido. Como eu disse, o cronograma da construção, primeiro ele leva em conta toda aquela parte de licenciamento. Então, no curtíssimo prazo, digamos ali 1, 2 anos, o dividendo não é
prejudicado, porque a geração de caixa ainda não foi comprometida. O problema é quando começa a fase pesada de investimento mesmo, ali, segundo, terceiro, quarto ano, esse é o período em que você tende a ter uma redução aí, um comprometimento dos dividendos. Uhum. Você chegou a comentar também no follow-on. Para o pequeno investidor, faz sentido ele aderir, ele entrar no follow-on, para não ser diluído no processo? Eu acho que depende muito de caso a caso, né? Acho que tem empresas que eu entendo que tem uma disciplina maior na alocação de capital. Tem empresas que às vezes captam dinheiro, mas para colocar esse dinheiro em projetos que não façam tanto sentido. Então, é muito caso a caso, é muito dependendo para entender quanto que a empresa, como cada empresa pretende investir esse dinheiro. Então, infelizmente, essa não é uma resposta generalizada, né? Tem empresas que você confia mais na alocação de capital, tem empresas que são um pouco mais agressivas e tendem a prejudicar o retorno. Inclusive, a gente, na Empíricos, a gente tem uma preferência pela Lupar, justamente por causa disso, né? A Lupar é uma empresa que tem um histórico de alocação de capital bastante responsável, né? E tanto é que se você pegar os leilões que ela venceu, a maioria deles foi ali em 2016, numa época em que a gente passava por uma crise no Brasil, tinha pouquíssimos interessados nesses lotes e ela venceu esses lotes sem competição, com uma alta taxa de retorno. E aí, à medida que os investimentos começaram, o interesse começou a aumentar no setor, a rentabilidade começou a cair e ela saiu desses leilões, ela não venceu lotes nesses últimos leilões, então que também demonstra que ela não vai tomar lotes a qualquer custo, né? Ela está visando aí a rentabilidade do acionista. Então, por exemplo, no caso da Lupar, é uma empresa que a gente, mesmo de antemão, sem saber direito ainda as condições do leilão, a gente entende que faria sentido o investidor entrar no follow-on, né? Bom você comentar de Alupar, que a Alupar, em janeiro desse ano, né, o TCU retirou um dos lotes que foram arrematados por Alupar no ano passado, e é uma medida que preocupa, né, essa interferência aí no mercado, mas qual é o risco disso acontecer de novo ou foi uma medida pontual que aconteceu em janeiro desse ano com a Alupar? O que aconteceu ali foi uma coisa um pouco diferente, né? Foi um lote que já tinha um dono, na verdade, que a ANEEL resolveu, digamos, relicitar, digamos assim, né? Que é algo diferente do que vai acontecer nos próximos leilões. Então, por mais que isso tenha acontecido, isso não muda a nossa visão de que os próximos leilões ainda podem ser bastante agressivos, não só para a Lupar, mas para todas as outras empresas, que se tratam de construções aí relevantes de novos ativos, né? E aí, para o pequeno investidor, que você estava comentando também, faz sentido ele olhar o que a empresa vai fazer com o capital, como que ela vai alocar aquilo, quais são os projetos. Basicamente é isso ou tem mais alguma coisa que o pequeno investidor tem que prestar atenção para ver se faz sentido entrar no follow-on, né? Acho que tem outra coisa também que a gente não falou, que é o valor da empresa hoje, né? Então, assim, não faz muito sentido você só olhar para os ativos que serão construídos se você deixar de olhar para o quanto a empresa vale hoje em termos de valuation e quanto de potencial tem de valorização essa empresa antes desses novos lotes. Então, se a empresa hoje você já acha que ela está muito bem precificada ou até um pouco acima do que seria o válido, né, o valuation dela, você colocar mais dinheiro nela pode ser menos interessante do que você entrar em outra empresa que às vezes nem ganhou nenhum leilão, mas está negociando com um preço bastante descontado porque deveria ser o preço dela. Então, assim, o leilão ele é digamos assim, uma novidade que pode agregar valor, mas às vezes você pode ter outras alternativas de valorização que nem dependam de leilões, por exemplo. Uhum, entendi. E tem um ponto sobre a perspectiva do mercado, né? Perspectiva de leilões. É uma boa oportunidade o investidor ele entrar em uma dessas empresas pensando no ganho de capital, ou é mais com foco no dividendo, mesmo no médio e longo prazo, que foi algo que você comentou, né? Que quem vai investir geralmente pensa no dividendo. Mas é interessante pensar também no ganho de capital, ou quem parte para essa estratégia, para esse tipo de empresa, o foco tem que ser o dividendo mesmo.
Eu entendo que, na verdade, o mercado, os investidores, eles tendem a achar que são coisas separadas. O ganho de capital e o dividendo são coisas que não conversam entre si. E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, uma empresa, as ações, elas só vão se valorizar e ir bem se a empresa gerar lucros e esses lucros forem capazes de distribuir dividendos em algum momento da vida, seja hoje, seja daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Então, você investir numa empresa hoje que não tem uma perspectiva de durabilidade, de retorno futuro, só porque ela está distribuindo dividendo hoje, pode ser uma péssima decisão. Porque se essa empresa tem ativos ruins, por exemplo, que parem de gerar dividendos daqui a 3, 4, 5 anos, você não só não vai ganhar dividendos, como você ainda vai ter uma perda de capital muito relevante, porque essas ações elas vão perder valor, né? Então, na verdade, eu gosto de ver as duas coisas juntas, né? Essa empresa ela tem hoje um valuation que permite uma valorização das ações e os resultados são sustentáveis a ponto de a gente ter dividendos por mais 5, 10 anos, aí sim esse retorno faz sentido. Você olhar as duas coisas separadas, para mim, acaba sendo mais uma armadilha do que uma estratégia. Você comentou bastante de Alupar, Rui. Além de Alupar, você também comentou de Taesa, que trabalha um pouco mais alavancada hoje. Quais outras empresas que você enxerga que são grandes do setor, são destaques e que talvez estejam caminhando para isso que você falou, de ter um potencial de valorização e também conciliar com os dividendos? Quais são as empresas que a gente pode colocar nesse certame aí? Eu acho que, bom, as transmissoras elas acabam tendo aí esse perfil de dividendo, como eu falei, um pouco mais claro, né? Um modelo de negócio muito mais previsível. Uma empresa que não é só transmissora, mas hoje tem uma participação relevante em transmissão e depois de muito tempo meio distante dos leilões, agora deve começar a ganhar um pouco mais de musculatura é a Eletrobras, né? A Eletrobras passou aí muito tempo endividada, depois de outro tempo tentando resolver o problema ali da privatização. Hoje uma empresa privatizada que tende, com as melhorias internas, resolver os problemas dela de endividamento, de alguns problemas que tem aí com a justiça, né, do empréstimo compulsório. Então ela vai ganhando musculatura e é uma empresa que tem um know-how grande no setor de transmissão, né? Então eu entendo que deve ser aí uma das surpresas e com a melhoria aí do balanço, tende a, no futuro, nos próximos anos, melhoria do balanço, da estrutura, da rentabilidade, ser uma pagadora de dividendos nos próximos anos. Certo. E aí, para o investidor que está fora do setor, que está namorando ali, está olhando a profundidade da piscina, né, antes de pular, o que que ele tem que olhar dentro das empresas para poder falar, não, faz sentido, acho que é algo interessante, o setor, a empresa, para ele poder fazer parte desse mercado também de energia. Eu entendo que o histórico no setor de energia ele é muito importante, né? Você, mais do que até a alavancagem, então eu vejo muitas vezes a gente, ó, veja, primeira coisa, veja a alavancagem, veja, mas, por exemplo, na alavancagem você excluiria a Equatorial, que é uma empresa sensacional no setor de energia. Então, o que vale mais, né? O histórico. Então, assim, é muita coisa para você olhar. Eu entendo que no setor de transmissão, essa capacidade de dividendos é legal, né? Mas olhar também a durabilidade dos contratos, né? Então, por exemplo, a Lupar agora, vários projetos estão entrando em operação agora, então ela tem um portfólio com uma duration mais estável, né? Mais longa, digamos assim. No setor de distribuição, a qualidade, o histórico mesmo operacional das empresas, eu entendo que vale muito. E no setor de geração, né, é outro também que aí acho que o histórico conta muito, né? Empresas como Engie, que é, para mim, a melhor empresa do setor. Não estou falando de melhor investimento, porque Uhum. tem né, aquela relação, o valor da empresa também não é mais tão descontada assim. Mas assim, tem muita coisa para você olhar aí. Uhum. Muito bom. Rui, e só para a gente poder finalizar, para o pessoal poder ter acesso a todas as informações, além de buscar diretamente na empresa, quais os canais que eles podem usar para poder ter acesso às informações das empresas, do setor?
Acho que, putz, no final é mais os sites de relacionamento mesmo, ali é onde você vai encontrar as coisas mais importantes, né? Entendo que para o investidor, para o bom investimento, não existe corta-caminho, né? Não existe atalho. Infelizmente, ou você acaba descobrindo mesmo ali nos documentos, nos releases, nas mensagens da gestão, as informações mais importantes para você entender ali o caminho da empresa. Eu entendo que esses são os melhores canais mesmo. Muito bom. E como que o pessoal te acha? Como que o pessoal encontra empíricos também? Putz, acho que essa aqui a gente vai poder cortar, mas acho que é mais o site mesmo, né? Não tem muito site, rede social. Posso falar isso? Pode, pode. Tá. Bom, então encontre no nosso site, né? empíricos.com.br. Tem também Instagram, tem várias. A gente está aí na rede social, só procurar que nos encontra facilmente. Excelente. Rui, então muito obrigado por ter participado desse episódio do Money Play para falar de um setor que chama a atenção de muito investidor, né? Bem sólido aqui. O pessoal se interessa bastante em ouvir falar de energia. Então, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço.